Domingão e hoje a gente tem 11 jogos pela rodada da NBA para abrir esse mês de março. Eu vou te passar minha análise, meu palpite para cada um deles, então vem comigo depois da vinheta para os melhores palpites da NBA para esse domingão. Bora lá! Fala pessoal, eu sou o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo com os melhores palpites e análises da NBA aqui pra vocês. E a rodada de hoje está carregada com 11 jogos na grade. Hoje é aquele dia de muita análise, muito palpite bom e muita oportunidade pra forrar na rodada. E ó, se você também gosta de palpite em jogador, múltipla e bingo, a gente solta tudo de graça lá no meu grupo gratuito. É o primeiro link aqui na descrição, beleza? Então já entra lá e vem pegar as entradas de hoje. E galera, antes de falar dessa rodada, vamos falar um pouquinho sobre os resultados de ontem. Ontem a gente fechou o dia com 3 acertos contra 2 erros nas partidas, sendo que um deles aí faltou por apenas um pontinho pra gente sair 4-1. E nos mercados de pontos a gente saiu empatado com um win e um head, tá? O Hornets menos 4.5 bateu muito tranquilo, venceu por 16 pontos. Lakers para vencer, ganhou de 28. Pelicans para vencer, venceu por 15. Então foi muito boas leituras. Agora os heads foram no Rockets, que perdeu aí por 10 pontos. E o mais dolorido foi o Toronto Raptors, que era para ganhar por 10, mas ganhou por apenas 9. Um pontinho aí pra gente fazer mais um dia excelente aí de positividade. Mas bora pra cima, que hoje é dia de buscar aí rodada cheia. São 11 jogos, rodada muito boa para buscar aquela gabaritada, né? Aquele 10-1, aquele 11-0. Então, bora para cima que as análises estão muito consistentes hoje, tá? E bora começar analisando San Antonio Spurs contra New York Knicks. E esse aqui é um jogo que tem cara de partida grande e de placar vivo do começo ao fim, porque são dois times que chegam com moral. O Spurs está no melhor momento da temporada, vem empilhando vitórias, jogando leve, principalmente com a confiança absurda fora de casa. A última atuação foi bem simbólica, entrou forte, venceu o primeiro quarto, abriu vantagem cedo e foi controlando sem dar chance de reação ao adversário. E o que mais chama atenção é como o Spurs produz em bloco. Não é um time preso em um único cara, a pontuação vem de vários lados e isso dificulta o ajuste do adversário. E mesmo com nomes importantes contribuindo em todas as áreas, pontos, rebotes e assistências, o Spurs não é aquele time previsível. E isso numa sequência tão longa pesa aí pro mental do rival, tá? Já do outro lado, o New York Knicks também chega depois de um atropelo, e o recado foi claro, quando encaixa as bolas de 3, vira um time difícil de segurar. A primeira metade do último jogo do Knicks foi um show ofensivo, isso dá um boost enorme para entrar em casa com energia lá em cima. E o confronto direto entre essas duas equipes já mostrou o padrão de jogo apertado, muita troca de liderança e um ritmo ofensivo que explode do nada. Aqui eu não vejo margem grande para nenhum lado. O Knicks tem a força no Garden, mas o Spurs está mais redondo aí e mais consistente hoje. Por isso a melhor abordagem é proteger o lado do time mais quente, porque mesmo se for decidido nos detalhes, o handicap ainda salva aqui. E o meu palpite vai ser San Antonio Spurs mais 3.5. E para esse jogo eu também preparei um palpite extra para mais de 220 pontos na partida. São dois ataques confiantes, um histórico de confronto aberto e uma tendência de jogo dinâmico, com talento suficiente para empurrar o placar lá para cima. Então, vou com mais de 220 pontos para esse jogo de hoje. E agora bora para análise do segundo jogo do dia, Timberwolves contra Denver Nuggets. E aqui é um contraste, tá? Minnesota chegando com consistência e o Denver chegando oscilando mais do que deveria. Timberwolves venceu um jogo duro contra o Clippers num cenário onde o ataque não estava brilhando, mas o time achou o caminho na reta final. Esse tipo de vitória vale muito porque mostra que não é só noite boa para competir, tá? É capacidade de sobreviver e fechar jogos mesmo que comece mal. O grande nome foi Anthony Edwards, aparecendo como protagonista e puxando o time quando a partida ficou pesada, tá? Já o Nuggets vem de um jogo que resume bem o momento. Começou bem, abriu vantagem, mas foi perdendo o controle, pagou caro quando o jogo apertou.
E mesmo com atuações gigantes de jogadores aí, o Denver sofreu erros e no fim não conseguiu travar a partida defensivamente. Tem um detalhe importante também, que o Denver ganhou todos os duelos do ano contra o Minnesota, então existe uma pedra no sapato aí. Só que o contexto agora é diferente. Minnesota tá mais quente, Denver tá abaixo do padrão que a gente costuma ver e a linha tá esticada demais pro lado de Denver. E isso é perfeito para trabalhar Minnesota com margem, porque não precisa nem da vitória, precisa só de um jogo competitivo e é exatamente esse tipo de confronto que tende a ficar vivo até o fim. E é por isso que o meu palpite então vai ser Minnesota Timberwolves mais 7.5. E para esse jogo tem palpite extra também para mais de 230 pontos no jogo. São médias altas aí dos dois times, tendência ofensiva forte, um jogo com poder de fogo dos dois lados, com volume suficiente para bater essa linha de pontos. Então vou buscar esse over aqui. E agora bora para a terceira análise do dia. Vamos lá. E galera, agora bora analisar o confronto Milwaukee Bucks contra Chicago Bulls. E pessoal, esse jogo aqui é muito mais sobre momento e confiabilidade do que nome em camisa, tá? O Bucks vinha bem e mesmo tomando uma pancada feia no último jogo, o cenário agora é bem mais favorável porque o adversário tem queda livre. A derrota pesada serviu como alerta, já que o time entrou mole e deixou o rival correr solto, e quando tentou reagir já era tarde demais. Mas o ponto aqui é que o Bucks é mais organizado, tem mais padrão e tende a responder depois de um jogo feio assim. Já do outro lado, o Chicago Bulls está em crise clara, perde jogo atrás de jogo, até compete em alguns momentos, mas sempre tem um período onde simplesmente desaba. E mesmo quando começa bem, o Bulls não sustenta a intensidade e o quarto período vira um problema recorrente. E quando você junta isso com a sequência ruim, entra também o lado mental, tá? Confiança baixa, execução pior e qualquer run do adversário vira uma avalanche de pontos. Além disso, o histórico recente do confronto também é bem direto. O Bucks levou as 3 aí com controle, então aqui eu não quero inventar moda, eu quero ficar do lado mais estável, com proteção na linha, num jogo que pode até ser apertado, mas tende a cair pro lado do time melhor. O Bucks é bem possível vencer e mesmo se não vencer, a linha aqui te protege um final decidido no detalhe. Então meu palpite vai ser Milwaukee Bucks mais 3.5. E para esse jogo também tem palpite extra para a pontuação do Milwaukee Bucks ficar abaixo de 122 pontos. É uma linha alta para o contexto e esse confronto costuma limitar o teto ofensivo do Bucks. Mesmo quando o Milwaukee é superior, não precisa explodir para ganhar. Então vou com menos de 122,5 pontos para o Milwaukee Bucks aqui. E bora para a próxima análise do dia. Bora lá! E agora a gente vai analisar Cleveland Cavaliers contra Brooklyn Nets. E galera, esse é aquele jogo que parece simples, mas tem um detalhe. Cleveland não está inteiro, então precisa entrar sério desde o começo. E mesmo vindo de derrota, o Cavs mostrou um começo forte, entrou acelerado, abriu vantagem cedo e fez um primeiro quarto muito produtivo. O problema foi sustentar até o fim e lidar com a parte física do jogo, quando a rotação começou a complicar. Ainda assim, o Cavs teve uma produção muito boa do garrafão, contou com pontuação de apoio, o que mantém o time competitivo mesmo sem estar 100% saudável. Já do outro lado, o Brooklyn Nets vive um momento preocupante, uma sequência ruim muito longa, derrota recente pesada, principalmente pelo que aconteceu depois do intervalo. O Brooklyn Nets até tentou competir no começo, mas quando o jogo apertou, o time sumiu. E isso é sintoma de equipe sem estabilidade. A pontuação fica concentrada, o elenco não acompanha, e quando o adversário acelera, o Brooklyn não consegue responder na mesma moeda. Por isso, mesmo com Cleveland sem força máxima, a diferença de organização e consistência pesa muito. Aqui o caminho para Cleveland é claro, entrar forte, impor ritmo cedo e não deixar o Nets ganhar confiança. Se o Cavs fizer isso, a linha vira totalmente batível. E o meu palpite vai ser Cleveland Cavaliers menos 7.5. Vou com Cavs para vencer por pelo menos 8 pontos que a gente pega o green aqui nessa entrada, beleza? E agora bora para análise do próximo jogo do dia. Vamos lá! E agora vamos falar de Memphis Grizzlies contra Indiana Pacers. E galera, aqui é jogo feio, tá? Jogo de sobrevivência e eu já vou te falar que é o tipo de confronto que a gente não pode romantizar. O Grizzlies vinha em uma fase horrível, mas a última vitória foi um respiro, entrou com intensidade, abriu vantagem grande logo cedo e transformou o jogo no controle total. O detalhe que eu gosto é esse, tá? Não foi um jogo no detalhe, foi um jogo onde o Memphis impôs energia e deixou o adversário
para trás mesmo. E a pontuação vindo do banco mostra que o time achou alguma alternativa, mesmo com o elenco remendado. Só que Memphis segue com muitos desfalques, então não dá para achar que o time virou confiável do nada. Dá para dizer que aquele cenário, naquele jogo, o time competiu de verdade, tá? Já o Indiana Pacers, pessoal, vive um drama parecido. É uma sequência ruim, derrota pesada e um colapso claro em um período específico do jogo aí que matou a partida logo cedo. O time até começa com algumas partidas bem, mas quando toma um golpe desmonta e para de jogar. Como os dois lados estão instáveis, o que manda aqui é a proteção de linha. E entre um time que vem de vitória dominante e outro que vem de surra e uma sequência de derrotas, eu prefiro o lado que mostrou uma vida aí no último jogo, tá? A linha dá uma margem boa para um jogo apertado, então meu palpite vai ser Memphis Grizzlies mais 5.5. Podem perder por até 5 pontos que a gente pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então vou com o Grizzlies aqui e bora para a próxima análise do dia. Vamos lá! E galera, agora bora falar de Portland Trail Blazers contra Atlanta Hawks. E pessoal, esse confronto aqui tem um componente muito forte. O Hawks chega subindo e o Portland chega sentindo a parte física e o momento do último jogo. O Portland vinha até conseguindo se manter, mas a derrota recente mostrou um problema grave. Começa devagar, corre atrás e quando chega no fim, perde força. Além disso, o ataque ficou muito concentrado, 2 caras produzem e o resto some. E aí qualquer ajuste defensivo trava o time. Outro ponto pesado, Portland comete muitos erros e isso é veneno contra uma equipe que sabe aí circular a bola e acelerar quando sente o cheiro de vantagem. O Hawks vem de um jogo com cara de time encaixado, pontuação alta cedo, controle desde o primeiro tempo e uma vitória tranquila. E o que diferencia a Atlanta é como o ataque flui coletivamente. Muita assistência, muita bola compartilhada, e isso desgasta a defesa do adversário. E quando o Atlanta Hawks joga assim, ele cria uma corrida de pontos fácil, porque a defesa fica sempre atrasada na rotação. O time de Portland ainda tem peso do back-to-back, então é mais difícil sustentar energia e contestar arremessos até o fim. E mesmo lembrando que o Portland venceu o último encontro, hoje o contexto é outro. A Atlanta tá mais quente jogando em casa, então aqui eu vou no simples, o time no melhor momento, em melhor condição e com mais consistência para vencer. Meu palpite vai ser Atlanta Hawks para vencer a partida de hoje, beleza? Então vou com a vitória do Hawks aqui e bora para a próxima análise do dia, bora lá! E galera, agora bora analisar Detroit Pistons contra Orlando Magic. E galera, esse jogo é muito bom porque junta aí um Detroit voando com Orlando perigoso em casa. Então não é só campanha, é leitura do contexto. O Pistons vem numa fase muito forte, ganhou um jogo gigante na prorrogação, daqueles que fortalecem aí o mental da equipe. O mais impressionante foi a reação no fim. Tava uma situação difícil no quarto período, mas acelerou, buscou e ainda dominou o overtime ofensivamente. Mesmo sem cair tantas bolas de 3, Detroit achou uma forma de pontuar, principalmente em ponto físico e presença de garrafão. E quando você tem um time que mostra isso, mesmo em uma noite truncada, isso mostra maturidade e padrão de jogo. Já do outro lado, Orlando Magic, o roteiro do último jogo foi o oposto. Começou com uma defesa forte, abriu uma vantagem grande, mas desmoronou no segundo tempo e deixou escapar. Ainda assim, Orlando tem jogadores produzindo bem e costuma competir com intensidade, principalmente quando controla o ritmo, tá? E mesmo com isso, o momento do Detroit hoje é muito superior. Mais confiança, mais consistência e um time que vem se mostrando cascudo nos finais, tá? E como já houve confronto na temporada por pouca diferença na decisão, essa partida também tem um componente de revanche para Detroit, que chega mais completo e saudável agora. Então eu fico do lado mais quente, mais confiável para vencer a partida e o meu palpite vai ser Detroit Pistons para vencer a partida de hoje, beleza? Então vou com a vitória dos Pistons aqui e bora para a próxima análise do dia. Vamos lá! Agora bora analisar Boston Celtics contra Philadelphia 76ers. E galera, esse é um jogo grande, mas com um detalhe que muda completamente a leitura aqui. Philadelphia chega jogando bem, porém sem uma peça-chave para esse confronto. Os Sixers vêm de uma vitória forte, mostram capacidade de abrir vantagem cedo, mas também mostram problemas aí. Relaxaram nos finais aí, deixaram o rival voltar e só fecharam o jogo
quando fizeram uma baita corrida no final. Mesmo assim, dá para destacar Maxey como motor do time, criando, pontuando, impactando aí na defesa. Já o Boston Celtics chega numa fase absurda, vem forte, o último jogo foi um recado ofensivo muito pesado, principalmente no segundo tempo, onde Boston não precisou sofrer quando decidiu acelerar, abriu e acabou com o jogo com uma eficiência muito alta e um volume de bola de 3 caindo tudo. E mesmo com a ausência de estrela, Boston segue com um padrão coletivo forte e isso é o mais perigoso. Não depende de um cara, depende do sistema. Defensivamente, Boston também é referência. E isso pesa quando o adversário chega com ajustes na rotação. E tem um ponto tático muito relevante. Filadélfia costuma ter quedas no terceiro quarto e o Celtics que cresce depois do intervalo, isso é tipo uma janela que decide o handicap. E se o Celtics entrar no ritmo e controlar o jogo, a margem aparece naturalmente. Então eu vou no Celtics com uma linha boa porque o contexto favorece o mandante. E o meu palpite vai ser Boston Celtics, menos 5.5. Vou com Celtics para vencer por pelo menos 6 pontos, que a gente pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então vou com Celtics aqui e bora para a próxima análise do dia. Vamos lá! E galera, agora bora para análise de Oklahoma City Thunder contra Dallas Mavericks. E aqui a leitura é bem direta. O Thunder é aí um dos times mais fortes do ano e encara um Dallas que está quebrado, em má fase, muito desfalcado. O Thunder vem de uma vitória grande e apertada e o mais importante dessa vitória não foi só o ataque, foi como a defesa apareceu nos momentos importantes. Mesmo começando lento, o time não se desesperou, ficou no jogo e forçou erros do adversário quando mais precisava. O principal jogador chamou responsabilidade ofensiva e sustentou o time até a vitória, e isso dá confiança para o próximo jogo. Já o Dallas, por outro lado, vem de uma derrota feia, com dificuldade enorme para produzir no ataque desde o começo. Foi um jogo onde o time ficou muito atrás logo cedo e só conseguiu maquiar depois, quando a partida já estava fora de controle. E quando você junta fase ruim com desfalques em sequência, a rotação não aguenta e o time perde competitividade ao longo dos períodos. Já o Thunder ainda tem números claros de dominância, um time que impõe diferença, controla a eficiência e castiga o erro do adversário. E mesmo com a linha alta, o cenário é daqueles em que a vantagem pode abrir cedo se o Dallas começar travado de novo. Eu gosto do Thunder aqui para vencer com margem, porque o mismatch é muito grande no momento atual, a diferença é altíssima. E o meu palpite vai ser Oklahoma City Thunder menos 11.5. Vou com Thunder para vencer por pelo menos 12 pontos de vantagem, que a gente pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então vou com Thunder aqui e bora para a próxima análise do dia, bora lá! E agora bora analisar o confronto Los Angeles Clippers contra New Orleans Pelicans. E esse é um jogo traiçoeiro porque o Pelicans está vivendo um momento melhor do que a campanha sugere, mas vem com peso de back-to-back. E a vitória do Pelicans foi muito sólida, dominou um quarto específico, abriu vantagem enorme, controlou o resto com tranquilidade, sem precisar sofrer no fim. A produção ofensiva veio espalhada, com vários jogadores contribuindo e boa presença coletiva, além de volume de bolas de 3. Mas jogar de novo no dia seguinte, fora, contra um time que precisa reagir, sempre aumenta o risco de queda de energia no segundo tempo. Já o Clippers vem de um jogo de pontuação baixa, com aproveitamento ruim de 3, mas competiu até no final e perdeu nos detalhes. Isso é importante porque mostra que mesmo frio no ataque, o Clippers ainda consegue se manter no jogo. Em casa, contra times de campanha negativa, o Clippers costuma ser mais sólido e existe um histórico recente do confronto mostrando o jogo decidido no detalhe. O handicap aqui não é absurdo e o mando de quadra pesa muito quando o rival chega cansado e com dúvidas no elenco. Eu não espero um passeio, espero um jogo controlado, mas com o Clippers encaixando melhor a execução no fim. Então eu vou ficar com o Clippers precisando vencer por uma margem curta e o meu palpite vai ser Los Angeles Clippers, menos 3.5. Vou confiar que o Clippers vença por pelo menos 4 pontos de vantagem nesse jogo de hoje. E agora bora para análise do último jogo da rodada, bora lá! E galera, agora vamos falar de Los Angeles Lakers contra Sacramento Kings.
Para fechar aí é um clássico californiano e aqui a diferença é mais de estrutura do que de momento isolado. O Kings conseguiu reagir um pouco depois de uma sequência terrível e a última vitória veio com um começo muito forte, abrindo vantagem cedo e segurando até o fim. Só que o Kings segue muito ilimitado no elenco, com ausências importantes, e isso pesa demais contra um time que tem mais poder de fogo. E mesmo quando o Sacramento pontua bem, ele sofre para sustentar porque não tem consistência do perímetro e também entrega muito defensivamente em eficiência. Já o Los Angeles Lakers vinha oscilando, mas desde a última vitória foi um recado. Dominou desde cedo, abriu vantagem confortável e ainda conseguiu descansar os titulares no fim. O ataque funcionou com facilidade, com boa eficiência geral e volume de bolas de 3 caindo, o que dá uma base bem forte aí para o jogo seguinte. E mesmo sendo back-to-back, o Lakers reduziu a carga na partida anterior, então não entra tão moído quanto parece. E o encaixe do confronto favorece muito o Lakers. O time arremessa bem e com eficiência em contra-defesa, que costuma permitir um aproveitamento alto. E se o Lakers começar forte de novo, a diferença aparece logo cedo e o jogo vira controlado. Por isso eu vou no Lakers com uma linha, porque o cenário é muito favorável para o mandante construir margem e o meu palpite vai ser Los Angeles Lakers, menos 9,5. Vou com o Lakers para vencer por pelo menos 10 pontos de vantagem, que a gente pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então vou com o Lakers aqui, bora finalizando as nossas análises de hoje. Se você quiser mais palpite, tá tudo de graça no meu grupo, o link tá aqui na descrição, então entra lá e vem pegar as entradas de hoje. Galera, muito obrigado por terem assistido até aqui, pela confiança de mais um dia e até amanhã. Tchau, tchau!